Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 7 de agosto de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pro jogo. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando o nosso Domingo de Crash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League, o jogo do West Ham versus Manchester City. Só que antes, lembre-se, se você quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Continuando, na classificação não temos muito o que observar, porque é início de temporada, primeira rodada aí para o City versus West Ham. Bom, os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, nos últimos 10 menos que 5 cartões, em 4 de 5 mais que 10,5 saiu para ambas as equipes. Sequência individual, ambas as equipes em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca. West Ham vem a 5 jogos sem vitória, 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar e nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. O City vem em 9 dos últimos 10 jogos saindo mais que 2,5 gols, em 6 de 7 menos que 5 cartões. Último confronto 2-2 diante da equipe do West Ham. O City é uma equipe que perdeu aí a Supercopa da Inglaterra para a equipe do Liverpool, então a segunda derrota em seguida para a equipe do Liverpool, a equipe do City. Mas o City é uma equipe que marca muitos gols, é uma equipe que tem um elenco muito qualificado, claro que no Gabriel Jesus, mas no seu ataque, mas tem bastante jogadores de qualidade. O último confronto aí valendo o título ficou em 2-2 diante da equipe do West Ham. Bom, para essa partida, sei que você é aquele camarada ou tem algum camarada aí que gosta de superstição, que a equipe do City não vence alguns jogos, a equipe do West Ham em casa, acredita naquele empate técnico ou quem sabe um empate ao intervalo, quer pegar uma opção de mini ou possível zebra nessa partida, um casa com empate, eu também acharia plausível, mas em questão de superstição, vocês podem ficar aí no casa com empate ao intervalo, mas em questão de mercado, qualificado, favoritismo, vamos focar nesse fora vence ou mais de 2,5 gol dessa equipe do Pep Guardiola. Probabilidade 3-1. Fora. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga. O jogo do Stuttgart versus a equipe do RB Leipzig. O início às 10h30. Na classificação não tem nada o que ser observado. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8, menos que 2,5 gols. 7 de 8 saiu menos que 10,5 escanteio. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 6 jogos. O RB Leipzig vem a 6 confrontos com 6 vitórias consecutivas, a 8 sem derrotas, sem sofrer gol a 4 confrontos. Em 6 confrontos saiu menos, foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, o Stuttgart vem a 5 jogos de 5 vitórias, a 7 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. O RB Leipzig vem a 5 jogos sofrendo gol. 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Saiu ambos marca. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 6 saiu menos que 10,5 escanteio. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Último confronto deu Leipzig 2-0. Para essa partida, vamos focar no mercado de gols. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o jogo da França Liga 1. Jogo do Tolonse versus Nice, 8 da manhã. Na classificação, como vocês podem ver, é início de temporada, primeira rodada para essas equipes. Os últimos confrontos entre eles, em 7 saiu menos que 3 gols, 6 de 7 saiu menos que 5 cartões.
Toulon sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Nice vem a 5 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 e venceu o primeiro tempo. Em sequência individual, o Toulon vem a 5 jogos sem derrota, a 5 sendo a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 4 de 5 e em 10 jogos saiu menos que 5 cartões. O Nice, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols, 5 saiu menos que 11 escanteios, os últimos 6 menos que 5 cartões. Os últimos 2 confrontos deu Nice, que se conhece muito bem jogar a Série A da França, e a equipe do Toulon conseguiu a sua classificação na última temporada. Para essa partida, acredito no mercado de gols, jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 ou 1-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Olympique de Marseille versus Reims. Não, esse jogo será uma dica bônus, então vai ficar para o decorrer do vídeo. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Fluminense versus Cuiabá. O início às 16 horas. Na classificação, o Fluminense é o terceiro colocado em 20 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 31 gols marcados, 22 gols sofridos, enfrenta a equipe do Cuiabá na 17ª colocação, em 20 jogos disputados, somando 20 pontos conquistados, 14 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Fluminense vem fazendo a 7ª melhor campanha da competição e 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 18 gols marcados, 11 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Cuiabá é o 13º colocado em 10 jogos disputados, com 3 vitórias, nenhum empate, 7 derrotas, 7 gols marcados, 14 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre essas equipes, em 3 dele, o Fluminense vem sem derrotas, o Cuiabá vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Fluminense vem a 12 jogos sem derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. 7 de 8 saiu mais que 2.5 gol. Em 4 de 5 ambos marcam, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. 5 de 6 menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. A equipe do Cuiabá vem uma sequência de 4 jogos sem vitória. A 4 sofreu gol. Em 5 saiu menos que 3 gols. 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Fluminense. O Fluminense vem voando aí nas competição. É uma equipe que está invicta aí há bastante jogos. Vamos pegar um número exato. Tem a 12 jogos de invencibilidade. Tem dupla possibilidade de vencer essa partida diante do Cuiabá. Está aí atualmente a 7 pontos do atual líder Palmeiras. Então está chegando aos poucos essa equipe do Fluminense. Em compensação, o Cuiabá está cada dia se afundando aí na zona da Angola. Tem um dos piores ataques da competição. Está muito decepcionando essa equipe do Cuiabá. Para essa partida, vamos dar sequência em vitórias da equipe do Fluminense. Fernando Diniz vem fazendo um belo trabalho. Então, Casa vence. Probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o jogo do Palmeiras versus Goiás, com início às 16 horas. Na classificação, o Palmeiras é o atual líder. Em 20 jogos disputados, 42 pontos conquistados, 33 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Goiás na 11ª colocação. Em 20 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 22 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Palmeiras, quarto colocado, quarto melhor mandante da competição. Em 10 jogos disputados, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 19 gols marcados, 9 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Fora de casa, a equipe do Goiás é o 14º colocado no ranking, um dos piores visitantes da competição. Em 10 jogos disputados, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados, 14 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu ambos marcam, em 5 de 7 menos que 3 gols, 7 de 9 mais que 4.5 cartões, nos últimos 6 menos que 11 escanteio. E a equipe do Palmeiras sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Goiás tem 3 confrontos sem derrotas diante do Palmeiras. Em 6 de 8, o Palmeiras foi a primeira equipe a marcar. Sequência individual, o Palmeiras vem a 5 jogos aí e vem de vitórias em 5 de 6, em 7 sem derrotas. Em 5 foi a primeira equipe a marcar e também saiu mais que 10.5 escanteio. Último confronto, 1-1 diante
da equipe do Goiás. Foi um jogo duríssimo no primeiro turno. E na temporada passada, o Palmeiras vem de um empate e uma derrota para o Goiás. O time chato esse time do Goiás, hein? Então vamos com a dica: mais de 1,5 gols nessa partida. O Palmeiras é uma equipe que conseguiu um empate guerreiro diante da equipe do Atlético Mineiro após ter 2 gols. Foi um anulado diante do Galo, mas conseguiu buscar o resultado. O jogo foi empate em 2-2. O Palmeiras é o favorito. Podemos pegar também esse caso vence. Probabilidade 3-1. Caça. Vamos agora para o jogo do Atlético Mineiro versus o Atlético Paranaense. O início às 19 horas. Na classificação, o Atlético Mineiro é o sétimo colocado em 20 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 27 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta o Atlético Paranaense na quarta colocação, em 20 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 25 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, o Galo vem fazendo a 10ª melhor campanha do campeonato, em 10 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Paranaense é o sétimo colocado, uma das melhores campanhas como visitante, em 10 jogos disputados, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 12 gols sofridos, 13 pontos conquistados nos pontos entre eles. 7 de 9 saiu menos que 3 gols, 4 de 5 mais que 4,5 cartões, e 7 de 9 também saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Galo vem de 6 vitórias diante do Atlético Paranaense, a 6 confrontos sendo a primeira equipe a marcar. O Paranaense vem sofrendo gol nos últimos 6 confrontos. Sequência individual, o Atlético Mineiro vem a 3 jogos sem vitória, vem a 3 jogos sofrendo gol, a 5 saiu menos que 11 escanteio, e 7 menos que 3 gols. O Paranaense, 4 dos últimos jogos, saiu menos que 3 gols. 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Atlético Mineiro 1-0. O Galo, que estava vencendo pela Copa Libertadores o Palmeiras por um placar de 2-0, mas não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Palmeiras. Deu um empate e o jogo foi 2-2. O Galo é muito pouco o que está fazendo nessa atual temporada. É apenas o 10º melhor mandante da competição. Claro que tem um retorno do Cuca, faz pouco tempo. O Cuca tem trabalho a se fazer para melhorar essa equipe. Atualmente está a 10 pontos de desvantagem do atual líder Palmeiras. Também joga hoje, então se vence, o Palmeiras vai continuar com 10 pontos de vantagem se o Galo vencer também. Para essa partida, o Galo é bem favorito. Veja um Filipão fazendo um belo trabalho diante do Atlético Paranaense. Acredito que a primeira vitória do Cuca vai ser nessa partida. Então vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Agora vamos para a nossa dica bônus. Na França Liga 1, o jogo do Olympique de Marseille versus Reims tem início às 15h45. Últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, saiu menos que 11 escanteios, em 7 de 8 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Olympique de Marseille vem a 4 confrontos sem derrota, o Reims tem a 4 confrontos sofrendo gol, foi a primeira equipe a marcar. Sequência individual, o Marseille vem a 4 jogos sem vitória, a 5 sofreu gol, 7 de 8 saiu menos que 5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteios, e o Reims, nos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões. O último confronto do Olympique de Marseille para essa partida não chega em um melhor momento, é a 5 jogos sem vencer. O Reims é uma equipe que costuma dar a vida do Marseille atuando nesse estádio aí. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate ao intervalo ou fora com empate jogo todo, como a nossa dica bônus de mini ou possível zebra. Lembrando que deixamos outra opção aí, tendo mais usado, tendo supersubstantivo. Então, em superstição, este rank com empate ao intervalo. Então é isso, vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!